Agora é para valer. Daniel Vorcaro iniciou sua delação premiada. André Mendonça autorizou e isso significa o início da delação premiada. Teve mais um daqueles momentos que chocaram todo o Brasil e viralizaram. Virou manchete, capa de toda a imprensa no Brasil hoje. A Polícia Federal descobriu que no celular de Vorcaro tinha algumas ligações para um número do STF. Tudo durante o contrato de 129 milhões de reais do Vorcaro com a esposa de Moraes. Que Vorcaro delatará tudo e todos. Vorcaro delatará todo mundo. Moraes, não tem jeito, irmão. Desculpa. A gente tentou avisar. Quem faz muita maldade, Deus dá um jeito de trazer a recompensa, às vezes aqui mesmo, né? Urgente! Após transferência de presídio para a superintendência da PF, Vorcaro passou a madrugada toda em processo de delação premiada. É isso mesmo, a CNN soltou a bomba pela manhã. Assista. Bom dia a você e a você que nos acompanha aqui no Novo Dia. Pois bem, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro fechou um acordo de confidencialidade com a PGR e com a Polícia Federal. Isso marca o início de uma colaboração premiada no caso Master. E essa transferência que ocorreu ontem à noite da Penitenciária de Segurança Máxima para a Superintendência da Polícia Federal já é um movimento também nesse sentido, no sentido desse processo, e até porque também a própria defesa já havia pedido a transferência, alegando dificuldades de acesso aos advogados no presídio de segurança máxima. A expectativa agora, Carol, é justamente de intensificação das reuniões da defesa, a estruturação dos depoimentos e a reunião de provas ali que devem ser feitas ao longo do tempo, né? Ao final desse processo, vai caber ao ministro André Mendonça homologar essa colaboração premiada de Daniel Vorcaro. Só que algumas fontes que foram consultadas pela CNN Brasil apontam que esse processo deve levar de 3 a 6 meses, ou seja, sendo finalizado ali no fim de junho até setembro, e isso já estaria dentro do calendário eleitoral. Nesse intervalo, Vorcaro deve elaborar os chamados anexos. Os anexos são os detalhamentos dos fatos, com os nomes, com os esquemas, e aí ele deve entregar todo esse processo, esse detalhamento, à PGR e à Polícia Federal, para que elas possam, então, ali fazer toda a checagem. Esse processo também enfrenta algumas incertezas, né? Há uma pressão política em relação à delação nos 3 poderes, além de alguns entraves institucionais também, porque vale destacar que é a primeira vez que a PGR e a PF estão conduzindo uma delação juntas e, historicamente, são instituições que são órgãos que já disputam um certo protagonismo. E, além disso, é claro, tem o peso do ano eleitoral, traz uma sensibilidade para esse caso, né, para o avanço dessas investigações do Banco Master. Mas, apesar disso, alguns interlocutores no Supremo também, que foram ouvidos pela CNN Brasil, apontam que o ministro André Mendonça tem tratado esse caso como um caso primordial, ali, um caso central à sua trajetória no Supremo Tribunal Federal, e não pretende ceder a pressões e não pretende também esvaziar a apuração em relação ao caso Master. Então, daqui para frente, essas reuniões devem ser intensificadas pela defesa e a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão e na expectativa também desse detalhamento que começa a ser conduzido, então, pela PGR e pela Polícia Federal, que fecharam esse acordo com a defesa de Daniel Vorcaro, Carol. Presidente da CPMI, Carlos Viana, diz que confirmou que número em conversas com Vorcaro é do STF. É isso mesmo. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, disse que o número citado em mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro em reportagens no dia de sua primeira prisão está vinculado ao STF. Empresas de telefonia confirmaram a informação, informou o senador. Segundo Viana, a comissão solicitou às empresas de telefonia a confirmação da propriedade do número citado em conversas do dono do Master. Segundo reportagens, seria do ministro Alexandre de Moraes.
Ele afirmou que o relatório oficial indica que o número é do STF. Está confirmado oficialmente que Vorcaro tinha acesso ao Supremo Tribunal Federal. O senador oficiou o Supremo e deu 48 horas para que os ministros se expliquem e confirmem que o número pertencia a Moraes. Teve mais um daqueles momentos que chocaram todo o Brasil e viralizaram. Virou manchete, capa de toda a imprensa no Brasil hoje. Mas antes de chegar neste momento, vamos contextualizar. Quando surgiram as primeiras mensagens falando que o Vorcaro estava trocando mensagens e conversando com o Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes negou veementemente. Ele fez questão de negar, soltar nota, falou que nunca conversou com o Vorcaro. De lá para cá, várias notícias, né, saíram, como a degustação de uísque em Londres, a visita na casa dele, mas ele sempre negou. Só que a Polícia Federal descobriu que no celular de Vorcaro tinha algumas ligações para um número do STF. Um número, um telefone funcional, ou seja, é um telefone de trabalho, não é um telefone de conversas pessoais, de chamar para ir tomar vinho em Londres ou de chamar para ir na casa de orgia na Bahia, não. É um telefone de trabalho. E aí, saiu essa matéria, a CPMI do INSS notificou a operadora de telefonia para certificar quem era o proprietário do número que estava no telefone de Vorcaro, do qual ele trocou mensagens e fez ligações. E aí com vocês, o Carlos Viana, né, na maior serenidade, soltando uma bomba. Essa bomba, meu amigo, Moraes, não tem jeito, irmão, desculpa. A gente tentou avisar, quem faz muita maldade, Deus dá um jeito de trazer a recompensa, às vezes aqui mesmo, né? Então, olha isso aí. Foi solicitada às empresas de telefonia a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do Sr. Vorcaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. Mas a imprensa falou, Moraes negou, certo? Falando que não era dele. O relatório oficial que nos foi enviado é de que o número é do Supremo Tribunal Federal. Está confirmado oficialmente que o Sr. Vorcaro tinha acesso com alguém do Supremo Tribunal Federal. Não posso aqui fazer a afirmação de qual ministro, uma vez que, naturalmente, nós vamos oficiar o Supremo para que nós tenhamos essa informação e a clareza de com quem estava o número no dia em que a comunicação foi feita. Mas apenas para que os senhores parlamentares tenham a informação completa sobre isso, como tem sido claro dessa presidência, para que cada um se manifeste da maneira que entender. Está indefensável. A situação do Moraes está... Eu vejo a imprensa falando que o Toffoli vai ter que renunciar ou ele vai sofrer o impeachment. Vamos ser sinceros aqui. A situação do Moraes está muito pior. No dia que o cara foi preso, ele pedindo para o Moraes bloquear alguma coisa, a esposa do Moraes recebendo 80 milhões de reais sem ter nenhum trabalho ali que pudesse justificar a tamanha quantia. Então, é subestimar a inteligência da população ou terem a percepção de que eles estão num patamar tão elevado que eles podem fazer o que eles quiserem e que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E ainda o Moraes se sente legitimado para condenar empresários a 14 anos porque mandou R$500 numa vaquinha para alugar um ônibus para levar o povo para Brasília. 14 anos por ter enviado R$500. Olha que loucura! R$500 dá 14 anos, agora 139 milhões de reais é normal. É o que toda advogada casada com ministro de uma Suprema Corte em qualquer país recebe. Não pode levantar suspeitas com isso. Então, cara, como é que tanta coisa mudou em tão curto espaço de tempo, né? Só para lembrar, a CPMI do INSS, não esquece disso não, como é que Deus está agindo? A CPMI do INSS, no início, ela estava sendo sequestrada pela esquerda. Sabe quem ia presidir? Não esqueça, Omar Aziz. O mesmo que presidiu a CPMI da Covid. O Omar Aziz ia ser o presidente. Durante a madrugada houve uma articulação da oposição, eles trocaram tudo e colocaram o Carlos Viana e o Gaspar, que tá dando um show. O Alfredo Gaspar, que tá assim, cara, o cara tá virando um ícone da história da política brasileira. E aí, graças a essa
composição da CPMI, hoje a gente tem acesso a certas informações que em um país sério, aí é o problema, né? Em um país sério, coisa que o Brasil não é, umas 300 pessoas já teriam sido afastadas dos seus cargos, já estariam presas. Toffoli, Moraes, Gilmar Mendes já estaria longe. Gilmar Mendes blindando todo mundo. CPI do crime organizado vai lá e consegue a quebra de sigilo de uma das empresas que estava financiando a Mardi, que passou dinheiro para a Mardi. O Gilmar Mendes foi lá e anulou a decisão. Quebra de sigilo do Lulinha, anulou a decisão. É impressionante como, assim, eles estão no modo desespero. Agora, uma coisa é verdade. Não há mais nenhuma credibilidade na nossa Suprema Corte. Eles não têm mais a legitimidade de decidir mais nada. Toda e qualquer pessoa que agora for condenada por esse grupo que está lá, na próxima composição que vai mudar, nós vamos tirar Moraes, vai tirar Toffoli, vai ser tudo anulado. E essas pessoas vão parar. Escuta uma coisa, Toffoli e Moraes, não tem como fugir. Não é eu, não se pode me derrubar, prender o que você quiser. Já está acontecendo, eu estou só constatando isso. Vocês vão pagar na justiça por tudo que estão fazendo. A justiça vai mudar. O Flávio vai ganhar, nós vamos colocar novos ministros ali, tá? Vai ter impeachment, que não sei que vocês renunciem. Agora há uma chance, renuncie, faça um acordo de não perseguição. O que vocês fizeram tá aqui, fica quieto, que quem sabe a gente pode não ir. Ou a nova composição do Senado pode não ir atrás. Alexandre de Moraes julgou um caso lá no STF de um inimigo do Vorcaro e decidiu contra esse inimigo, tudo durante o contrato de 129 milhões de reais do Vorcaro com a esposa de Moraes. Gente, isso aqui é surreal, é inacreditável. A Folha de São Paulo revelou um conflito de interesses absurdo, escrachado, olha, escandaloso, envolvendo Alexandre de Moraes. O ministro simplesmente negou um recurso de um notório desafeto de Daniel Vorcaro, enquanto a esposa do ministro Moraes recebia 3,5 milhões de reais por mês do banco do ex-banqueiro e criminoso. Será que Vorcaro estava comprando decisões judiciais favoráveis a ele e contra os seus inimigos? Eu vou te mostrar agora essa trama que envolve Moraes, a sua esposa, Vorcaro e um investidor que denunciou as fraudes do Master, que saiu aqui na Folha de São Paulo. Olha aí comigo, ó. Moraes negou o recurso de desafeto de Vorcaro no período em que Viviane defendia o ex-banqueiro. E olha, gente, quem que é esse desafeto aí, ó? É o Vladimir Timmerman, da Ash Capital, que foi, segundo a matéria revela, um dos primeiros a denunciar as fraudes financeiras do Master. Então a gente tem um investidor que denunciou as fraudes do Master sendo prejudicado no STF por Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que a esposa do Alexandre de Moraes recebia 129 milhões de reais do criminoso denunciado. E olha aqui a cronologia dos fatos que a Folha de São Paulo revelou. A decisão foi proferida em maio de 2025, período em que o dono do Banco Master também processava o rival e era defendido por quem? Por quem? Pelo escritório de advocacia da Viviane Barsi, mulher do ministro. Que falta de vergonha na cara. Entenda aqui, ó, ao mesmo tempo, a Viviane Barsi defendia o Vorcaro em um processo contra o Timmerman. Ao mesmo tempo, em segundo lugar, o Moraes julgava um recurso do Timmerman lá no STF. E em terceiro lugar, Viviane recebia 3,5 milhões de reais por mês do Vorcaro. E tem mais, gente. No processo em que a Viviane defendia o Vorcaro contra o Timmerman, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela usou como uma estratégia dela, de advocacia, listar processos em que o Timmerman respondia com o objetivo de descredibilizá-lo, como se o Timmerman fosse um perseguidor contumaz. Só que um desses processos era justamente uma ação do Nelson Tanuri contra o Timmerman. E adivinhe quem que julgou justamente o recurso do Timmerman nesse processo do Tanuri? Ah, um patacão furado para você se você acertou. Quem julgou foi Alexandre de Moraes. E mais um presente para você, ó, se você acertar qual foi a decisão. Ah, que coincidência, ele negou o recurso, mantendo o Timmerman como réu. Então presta atenção, gente. O Moraes ele manteve válido exatamente um dos argumentos que a esposa dele estava usando contra o Timmerman num outro processo para defender o Vorcaro. Vocês conseguem entender a gravidade disso? O Moraes ele tomou uma decisão que beneficiava indiretamente o cliente milionário da esposa e que prejudicava o desafeto desse cliente da esposa e que reforçava um argumento que a esposa estava usando em favor do seu cliente. E tudo isso ela recebendo um valor desproporcional pelos serviços prestados. A Folha de São Paulo, ela até tentou aí amenizar. Olha isso aqui, ó.
Os processos não configuram um conflito direto segundo as regras da magistratura, mas mostram como as redes de influência do dono do master podem se misturar no judiciário. Hã? Como assim, Folha? Não configura um conflito direto? Vamos ser sérios aqui, vamos ser honestos. A esposa recebeu 3,5 milhões de reais por mês do Vorcaro para defendê-lo. O marido, juiz, julgou contra o inimigo do Vorcaro. Isso não é conflito de interesses. Olha, o Código de Processo Penal, no artigo 252, ele estabelece que o juiz deve se declarar suspeito, deve se afastar do julgamento do caso, sempre que ele tiver interesse no julgamento em favor de uma das partes. Ora, quando a esposa recebe 129 milhões de reais de uma das partes, você não tem interesse no julgamento? Ainda mais quando o julgamento favorece o argumento da esposa na defesa do cliente dela? Ah, e aqui está a pergunta que não quer calar. Será que é isso que o Vorcaro estava comprando com 129 milhões de reais? É claro que não seria só isso, né, gente? Porque é muito dinheiro para comprar só uma decisão. Mas será que isso era uma compra de decisão? Além de acesso e de influência, ele estava comprando decisões favoráveis a ele contra os inimigos dele? O ministro Alexandre de Moraes precisa esclarecer essa situação urgentemente. E me conta aí nos comentários, você acha que o Moraes deveria ter se declarado suspeito? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo aqui e se torne membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas dos seus comentários e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço a você, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Agora é para valer. Daniel Vorcaro iniciou sua delação premiada. André Mendonça autorizou sua transferência para a sede da Polícia Federal. E isso significa o início da delação premiada. Transferência de Vorcaro para a Superintendência da PF indica que processo de delação já começou. A mudança de local de prisão foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça. Isso é exatamente assim. Eu já participei de inúmeras delações premiadas. E toda vez que um delator inicia o acordo de colaboração, ele é transferido para a Superintendência da Polícia Federal para facilitar o contato com o delegado que preside a investigação e com o membro do Ministério Público que conduz a delação. Essa transferência que ocorreu, ela se dá para que o delator tenha contato diário e direto com os investigadores, para dizer o que tem que ser dito, para confirmar informações, para apontar e indicar provas, para trocar informações da delação. Uma delação ela não é rápida, ela pode demorar dias, semanas. Então, para facilitar o contato do delator com os investigadores, para evitar deslocamentos entre presídio e PF, o delator já é transferido para a sede da PF para terem contato direto e facilitado. Isso é a grande prova que Vorcaro deu início à sua delação. Já tem até vídeo do helicóptero do Vorcaro chegando na sede da Polícia Federal. Mas sabem onde está a cereja do bolo disso daqui? Está no fato de que Vorcaro delatará tudo e todos. Vorcaro delatará todo mundo. Lembrem, essa semana, o advogado do Vorcaro procurou o ministro André Mendonça e propôs um acordo parcial: delatar políticos e delatar um ministro poupando outro. Mas André Mendonça não aceitou. André Mendonça disse para a defesa do Vorcaro: ou vocês fazem uma delação total, ou não aceitaremos delação premiada, porque a lei proíbe que a delação seja parcial. O delator, ele não pode decidir quem delatar. Ele tem que delatar tudo o que sabe e todos os envolvidos. O que significa que, se a delação iniciou, Vorcaro aceitou fazer uma delação total e não poupar ninguém. Deve ser por isso, então, que Gilmar Mendes até chorou hoje no plenário do STF quando se referiu ao Alexandre de Moraes. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo
Muito obrigado, presidente. Obrigado. É muito emocionante, né? Quase me deu nó na garganta aqui, mas é de alegria com o fato de que Vorcaro fará uma delação premiada. Até quem não tem cabelo em Brasília vai dormir hoje de cabelo em pé. Teremos muitas e muitas novidades nos próximos dias e eu trarei para vocês. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Não percamos as esperanças. Esse jogo vai virar, vamos vencer. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.